Fala, galera de Cristo, tudo bem? Vamos lá para o nosso versículo do dia. Vamos ler hoje livro de Tiago. A gente vai ler o capítulo 5, versículo 16. Eu quero dar uma ênfase no finalzinho dele, que fala sobre a oração. Diz assim, ó. O versículo todo, vou ler o 16 todo e vamos dar ênfase no final, beleza? Ó, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Orem pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que é uma oração poderosa e eficaz, Lu? Por que a Bíblia fala disso? A oração de um justo é poderosa e eficaz. A Bíblia tem uma parte da Bíblia que diz que a gente deve orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Vou ficar orando o tempo todo? Não. Mas, por exemplo, se você vai comer, você deve orar, consagrar a comida ao Senhor. Se você vai sair, ora e consagra a sua saída ao Senhor, a sua ida, a sua viagem, a sua ida, a sua volta. Se você vai trabalhar, para onde você vai, o que você vai fazer no dia. Abençoe a obra das suas mãos. Entende? Isso é orar sem cessar. É orar por todas as coisas que você vai fazer, independente do que for. E aí, então a gente ora sem cessar. E a oração fervorosa, o que é essa oração fervorosa? Muitas pessoas acham que é ficar, oh meu Deus, todo poderoso. Não é essa oração que Deus quer, isso é hipocrisia. A Bíblia diz que tinha dois caras orando, um ficava orando e gritando assim para todo mundo ouvir, e o outro orou baixinho, só ele, Deus. Qual dos dois Deus se agradou? Então, a gente precisa orar fervorosamente. Muitas vezes a gente não tem que ficar preocupado com o que a gente está sentindo. Ah, Lu, eu estou orando, mas eu não estou sentindo nada. Eu estou orando, mas eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto que está acontecendo alguma coisa. Não ore sendo baseada nos seus sentimentos. Muitas vezes a gente vai orar na certeza que Deus vai fazer. Essa certeza chama-se fé. A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas que a gente espera. Está escrito no livro de Hebreus. Então, se eu estou orando pedindo a Deus alguma coisa, ou consagrando o meu dia, por exemplo, ao Senhor, eu não tenho que ficar duvidando, será mesmo que eu vou ir trabalhar e não vai acontecer nada comigo? Não vai acontecer nenhum acidente, não vai acontecer nenhuma coisa ruim? Eu não posso ficar pensando assim. Eu preciso ter fé, ter a certeza que eu consagrei a minha ida ao Senhor do meu trabalho, que Ele vai me guardar. Isso é fé. É uma coisa que não aconteceu ainda, mas eu tenho certeza que Ele vai me guardar. Então, quando ele fala aqui da oração, a oração de um justo é poderosa e eficaz, o justo, quem é o justo? É aquele que não se justifica pelas suas obras. Ele é justificado pelo Espírito Santo. Então, não é você que faz a justiça na sua vida, é o Espírito Santo que faz. Então, a oração de um justo, daquele justificado pelo Espírito Santo, é poderosa e eficaz. Poderosa, ela tem poder. E eficaz é porque vai acontecer. Então, você não tem que ficar, mas eu não estou sentindo. Eu estou orando para que Deus abençoe a minha ida para o meu trabalho, mas eu não estou sentindo nada. Você não tem que sentir, você tem que crer. Você tem que crer na certeza que Deus vai fazer, porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, igual a gente orou ontem o Salmo 91, lembra? Se Ele prometeu que Ele dará ordens aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos, você vai duvidar por quê? Entendeu? Ele dará ordem e Ele vai te guardar. Então a gente tem que crer, simplesmente crer. E aí sim a oração do justo é poderosa e eficaz. Eu creio que quando eu oro, Deus responde. Ah, Lu, mas às vezes eu oro por uma coisa e não acontece. Deus não é um gênio da lâmpada. Eu costumo muito dizer isso. Ah, Deus é o gênio da lâmpada. Eu vou esfregar a lâmpada aqui, Senhor, traz isso e isso para mim, Ele vai fazer. Não é assim que funciona. Você tem que estar seguindo o Senhor, obedecendo a palavra, tendo a direção do que Ele vai ter para você na sua vida. E aí sim Deus vai prover tudo aquilo que Ele tem para você. Se às vezes você está pedindo, você já pensou assim?
Às vezes você pode estar pedindo um carro. Senhor, eu preciso de um carro. Ai, não tá de espirrar e não sai o espirro. Senhor, eu preciso de um carro. Eu queria tanto um carro, eu queria um Uninho. Um Uno, daquele Uno. Uni do Unité tá ótimo, Senhor. Eu gosto daquele carro é bonitinho. Ele é confortável, ele é moderno. Me dá um carro daquele. Aí o Senhor não te dá aquele carro. Primeiro, vamos ver algumas condições. Você tem obedecido a palavra? Outra coisa, você tem estado na presença do Senhor? Você tem querido estar na presença do Senhor porque você quer bênçãos ou porque você quer a presença dele? Olha quantos questionamentos eu vou te dar aí. Outra coisa, você tem uma carteira de motorista, mas você está querendo um carro, nenhuma carteira você tem. É igual um filho que é de menor, não tem carteira, não pode ter um carro e ele quer. Ele pode? Não. Você vai dar mesmo o carro na mão dele para ele se matar? Deus que me perdoe? Você não dá porque você ama. Deus não vai te dar um carro se nem carteira você tem. Tá entendendo? Então são coisas. Eu quero porque eu quero um carro, eu quero porque eu quero, igual o menino birrento. Deus não vai te dar. Ou então, você quer um Uninho, mas Deus quer te dar um Corolla, um Honda, um CR-V daqueles grandão, bonitão, e você tá querendo um pequenininho. Deus tem algo melhor para você. Você tá entendendo? Então assim, a gente não pode mensurar, a gente não pode... Deus quer o melhor para mim. Sim, Deus quer o melhor para mim, mas o que é o melhor para mim diante do Senhor? Lembra daquela passagem que a gente leu sobre o nascimento de Jesus, que os magos acompanharam a estrela aonde Jesus estava? Deus nos dá sinais de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ele nos dá sinais. A gente tem um chamado a cumprir. Qual é o teu chamado? Você já perguntou para o Senhor qual é o teu chamado? Senhor, o Senhor me colocou nessa terra para quê? Para me pagar boleto? Ele tem um chamado para você, ele tem uma obra específica para a sua vida. E essa que é a grande diferença de nós. Por exemplo, nós, seres humanos, formamos uma igreja. A igreja é denominada como a noiva de Cristo. É o corpo de Cristo. Esse corpo, ele tem várias funções, nem todo mundo ali é igual. Você pode ver na igreja, tem alguém que canta, tem alguém que prega, tem alguém que limpa, tem alguém que ensina. Cada um tem uma função. Eu, quando resolvi botar esse canal, por exemplo, eu falei, Senhor, eu consigo falar bem, eu não tenho vergonha de vídeo, eu consigo, muitas vezes, interpretar bem a palavra. Não sou eu não, tá? É o Espírito Santo em mim. O que o Senhor quer que eu faça? Eu gosto de pregar, por exemplo, na igreja, de ministrar a palavra. Eu gosto de ensinar a escola bíblica. Amo aprender a palavra. Então o Senhor me falou, abre um canal e prega, fala da minha palavra. O teu canal é tão pequeno, não tem crescimento, quase ninguém vê. É pequeno sim, mas a palavra diz isso, que a gente deve fazer a nossa parte. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Se Ele quiser que esse canal cresça e viraliza, como diz aí, Ele vai viralizar. Se Ele quiser que ele fique pequenininho e só algumas pessoas vejam, amém. Amém, é o jeito que Ele quer e não do jeito que a gente quer muitas vezes. Então essa é a oração do justo, a oração poderosa e eficaz, que seja feita a vontade do Senhor. Vou te dar mais uma dica, porque eu falei sobre o propósito, qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Primeiro propósito e básico, que se você seguir por aí você está feito, chama-se santidade. A gente precisa ser santo. Falou, o que é ser santo? É aquele santo que tem lá na igreja? Não, ser santo é ser separado para Deus. Eu vivo nesse mundo, mas eu não me contamino com ele. Nada me contamina com ele, nada. Eu prefiro estar agradando e adorando ao meu Deus do que estar me contaminando com pecado. Então isso é ser santa, é ser separada para o Senhor. Fácil? Não, mas tem jeito. A gente só precisa estar orando sem cessar, como eu falei. A oração do justo é poderosa e eficaz. A gente precisa estar alinhada com o Espírito Santo, porque Ele nos dá sinais igual a estrela. E a gente, então você quer que eu faça aquilo? E aí Ele mostra pra gente que é.
Entendeu? Quando você está assim com o Espírito Santo, ele te direciona para onde você quer, onde você tem que ir, e o lugar que ele quer e tem para você. É assim que funciona. Amém? Vamos orar? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Certo? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, esse versículo tão simples, mas que nos ensinou tanto nessa hora, nesse vídeo, nesse canal. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem nos ensinado aqui no canal que nós precisamos orar sem cessar, que nós precisamos estar atentos à sua direção, aos seus sinais, que nós precisamos de santidade, porque a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Pai. Papai, gera nos nossos corações, nas nossas vidas, esse desejo de sermos santos para adorar ao Senhor. Gera nos nossos corações essa necessidade de orar sem cessar. Gera nos nossos corações essa necessidade de orar como filhos seus, como filhos justos, para que nossa oração seja assim poderosa e eficaz. Papai, direciona-nos para a sua vontade. Mostra o que o Senhor quer que a gente faça. Dá-nos a direção. Dá-nos o sinal como a estrela que o Senhor direcionou os magos, os reis magos, para encontrar Jesus. Que nós possamos encontrar o nosso chamado, que nós possamos encontrar a essência que vem do Senhor para que possamos adorar somente o seu nome, papai. Em nome de Jesus eu te peço. Senhor, eu abençoo cada pessoa aqui do canal. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, o seu ministério. Eu abençoo a obra das suas mãos, eu abençoo a sua sementeira. Que você possa ser abençoado nessa hora. Que você sinta a presença do Espírito Santo aí onde você estiver. E que a sua oração, como filho justo e fiel do Senhor, seja poderosa e eficaz. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Beijo, fica com Deus e até amanhã.